quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 2, verso 1 ao verso 10. Efésios, capítulo 2, verso 1 ao verso 10. Efésios, capítulo 2, verso 1 ao verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois fomos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Oremos. Deus, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado pela tua palavra aberta. Ó Deus, que o Senhor fale por mim nessa noite. Ó Deus, que o Senhor venha quebrantar os nossos corações para ouvir a Tua palavra e compreender aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Ó Pai, faça um milagre aqui e que o Senhor transforme aquilo que precisa ser transformado, restaurado. Que nós possamos, ó Deus, ter um começo de uma vida nova no Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Irmãos, em 2009, eu morava em Niquelândia junto com a minha família. E eu sempre trabalhei na área alimentícia. Eu sou formado agora como pastor, mas antes eu era técnico em panificação. E trabalhei como chefe de cozinha durante muito tempo. E a minha esposa e eu, nós tínhamos um sonho de ter o nosso próprio negócio. E em 2009 surgiu uma grande oportunidade para nós montarmos um restaurante. Era um restaurante bem equipado, bem montado, em um lugar estratégico, do jeito que nós sonhamos. Chamava Rafa's Lanches e Pizzaria. Era o restaurante da vez. Era o point da cidade. Nós acreditávamos que aquele restaurante, ele mudaria as nossas vidas. E nos daria uma condição de vida melhor. Só que, passado 1 ano e meio, veio uma grande crise do ferro e do níquel, que é a exploração de mineração mais forte que Niquelândia tem. E com isso começaram a surgir as dificuldades, porque sumiu os clientes, sumiram as empresas que nós fornecíamos, e o nosso sonho veio por água abaixo. Entramos em terríveis dívidas. Nós começamos a passar muitas dificuldades. Então nós compreendemos que quando abrimos aquele restaurante, o nosso sonho, a nossa esperança estava em nós mesmos. Nós deixamos de congregar, deixamos de ir na igreja, tínhamos um excelente ministério na igreja, deixamos tudo para trás, em busca de um sonho que achávamos que era o nosso sonho. Só que Deus, Ele faz as coisas tudo certo. Em 2012 mudamos para cá, fomos para a Igreja Presbiteriana de Vila Formosa, fiquei 2 anos lá,
voltamos para cá. A Cleia foi capelã na escola que, por 7 anos, que era da nossa igreja. E Deus me chamou para o ministério nesse meio tempo. Está aqui eu, começando uma nova jornada. E essa, irmãos, foi a intenção de Paulo em escrever essa epístola aos Efésios. Em sua terceira viagem missionária, Paulo passou por quase 3 anos na cidade de Éfeso. Essa cidade, ela se tornou uma importante cidade, um importante centro de trabalho cristão na província romana da Ásia, que ficava numa região que hoje faz parte da Turquia. A epístola aos Efésios foi escrita quando Paulo ainda estava preso. E o tema principal dessa epístola, quando nós olhamos de forma geral, é de sermos aceitos em Cristo na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto os céus como as da terra. A epístola aqui, irmãos, ele não trata de nenhum problema particular dos leitores, mas fala de um modo geral a respeito da igreja e dos cristãos e da vida cristã. E nessa passagem que nós acabamos de ler, nós vamos observar que existe um contraste entre os primeiros versículos e os últimos versículos. Paulo, ele nos mostra o que nós éramos antes de Cristo. O jeito humano e natureza, vivendo uma vida de trevas. E logo depois, Paulo ele vai nos mostrar o que podemos ser mediante a graça de Cristo. Seguindo os ensinamentos de Paulo em Efésios, capítulo 2, verso 1 a 10, quero compartilhar o seguinte tema com os irmãos: o começo de uma nova vida. E dentro dessa passagem, há 3 ações principais que eu desejo compartilhar com a igreja nessa noite. A primeira ação que Paulo diz aos cristãos aqui: lembre-se do que você era. Se encontra do verso 1 ao verso 3. Isto é, lembrar de quem você era antes de ser salvo, antes de passar pela porta da salvação. Nós precisamos lembrar do que nós éramos. Observe comigo o versículo 1, quando Paulo diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Paulo diz aqui que precisamos nos lembrar que uma vez estávamos mortos em delitos e pecados. Nesse primeiro versículo podemos então repensar sobre a nossa condição, a condição de depravação total do homem. Aqui nós podemos analisar a doutrina da depravação total, que é o primeiro ponto do calvinismo. O homem nasce em uma condição completamente caída. Nós nascemos filhos das trevas, escravos do pecado. E nós não temos condição nenhuma, nem vontade de servir, e nem vontade de pensar de como nós podemos nos achegar a Deus. O homem em seu estado natural não tem condição nenhuma de fazer nada que agrade o coração de Deus. Seja em pensamentos, seja em atitudes. O homem, ele só tem condições de satisfazer os seus próprios desejos, os desejos da carne. O seu coração só deseja as coisas deste mundo. Como diz em Jeremias capítulo 17, versículo 9 e 10, que diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O versículo 10 traz uma resposta aqui para nós. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto é para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Quando voltamos para a nossa passagem aqui, os versículos 2 e 3, diz: nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo. Portanto, nós cristãos já estávamos mortos. Nós já vivíamos como os incrédulos. Isso aqui é o que se refere à frase filhos da desobediência, descrentes. Todos nós estávamos sob a influência do príncipe da tempestade, da potestade do ar. Isso é, nós estávamos sob a influência de Satanás. Estávamos sob a influência do diabo.
perdidos, não salvos, filhos da desobediência, mortos. Entenda bem uma coisa, aqui não quer dizer que nós éramos maus, mas mortos. E nós corremos o sério risco de olhar para as pessoas com desprezo e julgar o pecado da pessoa sem antes observar o nosso próprio pecado. Nós olhamos para a condição do nosso próximo, mas nós não temos condições de olhar para a nossa própria condição. Nós olhamos para o pecado das pessoas e apontamos o dedo. Só que nós esquecemos que depois que nós não conquistamos, que Cristo conquista a salvação por nós, a gente também era como aquela pessoa. Nós já vivemos com os nossos próprios interesses e desejos. O nosso coração, ele é idólatra. Ele quer aquilo que nós queremos, que nós desejamos, e não aquilo que Deus quer para nós. Agora, observe algo muito importante que esse texto também traz para nós. Nós precisamos olhar para as ações das nossas vidas e ver se de fato as minhas ações são ações de quem realmente tem uma vida transformada em Cristo Jesus. Nós precisamos olhar para a nossa vida, para dentro do nosso coração e observar os ídolos que têm tomado conta da nossa vida. Nós precisamos olhar para os nossos pecados e ver aqueles que precisam ser confessados. Eu posso citar alguns tipos de pecados aqui que cometemos no decorrer do dia a dia, do semestre, do ano. Se eu perguntar para vocês aqui, como está a sua vida com Deus? Como você está andando com Deus? Como está o seu relacionamento com aquele que te deu a eternidade? Se eu perguntar para você se Deus tem sido a prioridade em sua vida, qual seria a sua resposta nessa noite? Você tem buscado o reino de Deus em primeiro lugar? Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: buscai o primeiro reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Todas. Ele não disse muitas, ele fala todas. Precisamos descansar o nosso coração em Deus, sabendo que Ele supre todas as coisas. E se eu te perguntar, como está o seu relacionamento familiar? Como está a sua vida como casal, como cônjuge? Marido, como você tem tratado sua esposa? Esposa, como você tem tratado seu marido? Como está o relacionamento com seus filhos? Você tem tido tempo para eles, para ler a Bíblia com eles? Irmãos, isso aqui são pecados que acontecem no nosso dia a dia e nós esquecemos disso. Nós esquecemos que se nós negligenciarmos a nossa esposa, o nosso marido, os nossos filhos, nós estamos cometendo delito e pecado. Como que eu digo que eu sou cristão se eu chego em casa e negligencio o meu filho, se eu não tenho tempo para ele, se eu não tenho tempo para minha esposa? Como que eu digo que eu sou cristão se eu não tenho coragem de abrir a palavra com meu filho à noite e orar com ele? Esse texto de Efésios, ele é um tapa na cara de todos nós cristãos. Porque ele nos traz a realidade de quem realmente nós somos e do que realmente nós precisamos mudar. Aí quando nós olhamos para os nossos filhos e queremos cobrar deles, que eles nos honram, porque eles também estão em pecado quando eles não nos honram. Como que nós temos condições de cobrar dos nossos filhos se nós mesmos, nós não damos o exemplo devido?
Aí eu te faço a seguinte pergunta. Ainda falando aqui de pecados e delitos. O Neino agora há pouco falou de dízimos e ofertas. Te faço a seguinte pergunta. E nas finanças? Sua prioridade tem sido Deus? Você tem sido fiel nos dízimos e nas ofertas? Em Malaquias 3 diz que nós somos roubadores de Deus se não devolvermos os dízimos e ofertas, ou seja, nós estamos cometendo delitos, estamos roubando de Deus. Nós damos prioridade para tudo. Quando é para mandar um menino para o acampamento, nós não temos dinheiro. Mas quando é para o nosso filho gastar R$50 numa noite, num shopping, nós temos dinheiro. Irmãos, não é questão do dinheiro, é questão de dar prioridade para o reino de Deus. Nós preocupamos com tudo, menos manter a casa do Senhor e ofertar fornicação, adultério, etc. Gálatas 5, 19, 21 traz uma lista de obras e desejos da carne. Precisamos lembrar e refletir sobre isso. Precisamos repensar em qual estado nós nos encontramos agora. Um dos sinais de maturidade espiritual, irmãos, é a crescente consciência do pecado. Para o cristão, quanto mais crescemos em Cristo, mais percebemos o quanto nós somos pecadores. Crescemos em nossa consciência do pecado. E quando a gente cresce em consciência do pecado, isso se chama maturidade espiritual. Pecar é nossa natureza. Nascemos com essa condição. Olha o que Davi diz no Salmo 51, versículo 5. Abra comigo, por favor. Salmo 51, versículo 5. Salmo 51, versículo 5. Diz assim: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Davi aqui, ele traça a sua natureza pecaminosa. Ele está falando aqui que ele é pecador antes dele nascer. E a nossa natureza pecaminosa, ela é herdada através de quem? De Adão. Adão é o representante de toda a humanidade. Quando Adão pecou, ele trouxe o pecado ao mundo. Ele era o nosso representante, o chefe federal de toda a humanidade. Para entender essa questão de Adão ser o nosso representante, ou nosso chefe federal de toda a humanidade, precisamos apenas pensar em como Jesus Cristo é o nosso representante. Ou como Jesus Cristo é o nosso chefe federal de toda a humanidade. Jesus Cristo morreu por nossos pecados na cruz, como nosso representante. Jesus morre para que muitos possam viver. É uma reversão aqui do que Adão faz. Adão pecou para que todos nós morrêssemos. Jesus Cristo morreu para que todos nós, aqueles eleitos, tenham vida e vida eterna. Quando Adão pecou, em certo sentido também, todos nós pecamos, ali mesmo com ele. Antes de Cristo, estávamos mortos em ofensas e pecados, espiritualmente mortos. Estamos separados de Deus e condenados ao inferno. Então Paulo diz em nossa segunda ação, a primeira foi, lembrar do que eu era. E nossa segunda ação é, lembre-se do que você é. Versículo 4 ao versículo 7. Observem comigo o que o versículo 4 diz. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Quem assistiu aqui o filme O Náufrago? Levanta a mão, por favor, só para eu ter uma noção. O Náufrago, ok. Chuck Noland, que é o Tom Hanks, era um inspetor da Federal Express FedEx, né, uma multinacional encarregada de enviar cargas e correspondências dentro do filme.
E ele tem a missão de checar vários escritórios pelo planeta. E certo dia, em uma de suas viagens, ele pega um avião, cai em alto mar. E ele fica preso em uma ilha por aproximadamente 4 anos. E durante esse tempo ele começa a fazer uma reflexão sobre sua vida. Ele pensa na sua noiva. Ele pensa, pega uma bola e faz como seu amigo imaginário, que é a famosa bola Wilson. E algo interessante nesse filme é que ele precisa lutar para sobreviver. Ele está preso em uma ilha. Ele não tem para onde correr. Até que certo dia, ele improvisa uma jangada e parte em mar aberto. Depois de muitas dificuldades dentro do mar, o autor é encontrado à deriva por um navio cargueiro e é resgatado e recebe o socorro necessário. Quando Chuck, ele recebe ali os primeiros socorros, ele começa também a ter uma nova vida. Porque ele estava preso e ele é libertado quando ele tem a excelente ideia de pegar uma jangada e ir para alto mar. Era o que restava para ele. Ele não tinha mais o que fazer, 4 anos preso. Assim como o cargueiro resgata e socorre Chuck ali no filme, o versículo 4 também é o nosso socorro. Observem as 2 palavras do início do versículo 4. Mas Deus. Mas é uma conjunção que vai ligar com Deus, dizendo, olha, Deus tem algo para você. Deus é o seu socorro. São palavras poderosas. E Paulo as usa aqui como 2 faróis que brilham na escuridão. Aquela notícia que o versículo 1 ao versículo 3 traz para nós, a má notícia, que nós estávamos mortos, de que todos nós iríamos perecer em nossas ofensas e pecados, estávamos perdidos. Ela é superada por um contraste, mas Deus. E mesmo quando nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados, Deus nos deu vida junto com Cristo Jesus. Irmãos, Deus ele não exige de nós que nós venhamos a ficar limpos primeiro. Muitos dizem que só vai vir à igreja depois que tudo tiver resolvido em sua vida. Muitos dizem que enquanto seu pecado estiver reinando em seu coração, ele não vai vir à igreja. Eu só vou para a igreja depois que eu colocar a minha vida em ordem. Irmãos, isso está errado. Deus não exige que primeiro coloquemos nossa vida em ordem. Até mesmo porque nós não podemos colocar nossa vida em ordem. Sabe por quê? Porque nós estávamos mortos. E como alguma pessoa morta pode fazer alguma coisa? E quando nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados, foi que Deus nos fez viver. Observe a última parte do versículo 5. Pela graça, amados. Aqui nós encontramos o 4º ponto do calvinismo, que é a doutrina da graça irresistível. E dessa maneira, a graça irresistível ensina que Deus vem docemente, mas poderosamente, aos seus amigos escolhidos, mas sem vida, Ele nos dá a vida. A graça que nos traz das trevas para a luz, da sepultura para a vida, é um poder que não pode ser resistido. Quando Deus determina realizar o seu beneplácito em um homem, ele só pode se render. A única opção que nos resta é nos render a Deus. Quando Deus chama, ninguém pode recusar. Assim como Lázaro também não poderia ter determinado ficar na sepultura quando Jesus disse: venha para fora. Venha para fora. Porque a graça é poder.
Abram comigo, 1 Coríntios 15, 10. Primeira Coríntios 15, 10. Diz assim: mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus para comigo. Irmãos, quando Deus vem aos homens, isso ilumina poderosamente nosso coração, essas palavras de Paulo, porque abre o coração fechado e torna o coração quebrantado. Invade as nossas qualidades, invade as nossas emoções, as nossas ações. Nós não podemos resistir à graça de Deus, pois Deus os torna dispostos, no dia do seu poder, querer nos salvar. Observe comigo o versículo 6, que diz assim: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Paulo, ele não está escrevendo aqui, irmão, a respeito de Cristo, mas sim a respeito de nós. Paulo aqui está afirmando, não que Deus vivificou, ressuscitou e exaltou a Cristo, mas sim ele nos vivificou, nos ressuscitou e nos exaltou com Cristo. Essa é uma declaração maravilhosa, em certo sentido, aponta para frente. Paulo nos diz que podemos ter certeza de que iremos para o céu. Quando morrermos, estaremos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Só que quando a gente olha para dentro desse texto, é aquele sim e ainda não. Por quê? Está apontando para frente, mas também aponta para o aqui e o agora. Porque a nossa salvação é certa em Cristo. Paulo escreve como se já estivéssemos sentados juntos nos lugares celestiais. É como se ainda nós estivéssemos aqui, mas também estando lá. Assim é a certeza da salvação do cristão. Deus nos salva para mostrar a sua graça. Olhando para o versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Deus nos mostra como troféus de sua graça. Uma vez que estávamos perdidos, mas agora nós somos encontrados. Antes éramos cegos, mas agora vemos. Tudo isso é devido à riqueza de sua graça e sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Irmãos, no início da criação, nada havia em nossa natureza como Deus criou que pudesse ser manchada pelo pecado. Havia justiça, santidade, piedade. Ou seja, Adão e Eva eram semelhantes a Deus. Existia uma perfeição moral. Ambos desfrutavam de um elo com o próprio Criador. Mas infelizmente o homem quebra isso. O homem põe o mundo em uma condição sombria. Uma mancha surge no meio da perfeição. Mas, apesar do pecado, Deus tem misericórdia de nós e usa a sua bondade em Cristo Jesus. Essa frase em Cristo Jesus, a frase em Cristo, ou nele, ou em Cristo Jesus, ocorre pelo menos 15 vezes aqui no livro de Efésios. Ela aparece no versículo 6, 7 e 10. Uma vez que a gente não estava em Cristo, agora estamos em Cristo. Assim sendo, irmãos, você pode se lembrar pelo que você é. Você é um salvo em Cristo Jesus. Portanto, lembre-se da primeira ação, que é lembre-se do que você era. E a segunda ação é lembre-se pelo que você é. Em terceiro e último lugar, lembre-se de como você chegou até aqui.
Como vamos de perdidos a achados? Como vamos de cego a enxergar? Como vamos de não salvos para salvos? Pergunte como nos tornamos apropriados para o céu. Como Deus está satisfeito? O versículo 8 ele responde todas essas perguntas. Observe que o versículo 8 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Estamos assistindo agora uma das competições mais importantes do esporte mundial, a Copa do Mundo. Com certeza, cada seleção se preparou para chegar o mais longe possível. E muitas se prepararam para conquistar a taça. Da forma como eles se prepararam para competir e chegar ao pódio, isso difere da nossa salvação. Porque eles podem ganhar a taça mediante seus esforços, mediante uma boa alimentação, mediante um bom treinamento, uma boa estratégia. Só que nós não podemos ganhar o caminho para o céu. Não tem como a gente se esforçar para ganhar o céu. Porque tudo isso vem de Deus, é graça, graça imerecida. Não é fé mais obras, é fé mais nada. Somos salvos somente pela graça, somente pela fé, somente em Cristo Jesus. Isso é um presente de Deus, um presente de graça de Deus para nós. E aqui eu volto novamente no quarto ponto do calvinismo, que é a graça irresistível de Deus. Gente, o diabo, ele tentou arruinar o plano perfeito de Deus. Talvez Satanás tenha pensado assim, que Deus iria julgar a raça humana e acabar com tudo. Vamos pensar, quando Satanás chega para Eva e oferece a fruta para Eva. Come, Eva. Eva pega aquela fruta, saboreia, entrega para Adão, Adão saboreia. Satanás diz: ih, acabei com tudo, Deus já era. Venci. Ele me tirou, mas eu venci. Estraguei a sua perfeita criação. Só que aí, Satanás não contava com algo muito importante. Lembra daquela famosa frase do Chapolin Colorado? E agora quem poderá nos ajudar? Só que não é o Chapolin Colorado que vai nos salvar. Deus, com amor e graça, com misericórdia. Satanás nem imaginava o que Deus estava para fazer para salvar uma raça de rebeldes. A sua frustração foi tanta que todas as formas que ele tentou e tenta acabar e arruinar os planos de Deus. Mas Deus, ele já declarou a salvação em nossas vidas. A graça de Deus nos leva de encontro a ele. Versículo 9 diz: não de obras, para que ninguém se glorie. O versículo 10 vem: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. É aqui que entram as boas obras. Não somos salvos por boas obras. Algumas religiões vão dizer que você precisa entregar a cesta básica, que você precisa ajudar o próximo, que você precisa amar mais, que você não... uma série de coisas para você ganhar a salvação. Só que existe um ponto aqui que nós precisamos compreender. Irmãos, nós somos salvos para, observe, para as boas obras. Deus nos salvou da penalidade do pecado, para que possamos viver uma vida que traga outros a Ele e glorifique a Ele. Deus faz a boa obra em nós. As boas obras não vão nos conduzir à salvação, pelo contrário, as boas obras é o resultado da salvação. As boas obras são propósitos de Deus para todos os que são cristãos. Enquanto vivermos aqui, devemos realizar boas ações, para que o nome de Jesus seja exaltado, para que o nome de Jesus seja glorificado. Deus é muito bom, irmãos. E essa palavra nos direciona nessa noite, em uma noite de Santa Ceia, para que nós
possamos buscar em nossa memória aquilo que tem atrapalhado o nosso relacionamento com Deus. Qual tem sido o seu delito e pecado que tem atrapalhado a sua comunhão com Deus? E quero concluir mostrando que a responsabilidade do ser humano sem Cristo é reconhecer sua situação de morto espiritual. Precisamos estar convicto de que está separado e perdido sem Cristo. Existe uma necessidade de abrir-se para a graça divina, desejando mudar de vida, arrepender-se dos seus pecados, depositar uma fé incondicional em Cristo, que só assim podemos ter o começo de uma nova vida. E quero trazer algumas aplicações nessa noite para os irmãos. Aplicações para o começo de uma nova vida, ou para recomeçarmos uma nova vida. Primeiro, reconhecer os nossos pecados. Precisamos fazer uma autoanálise de quem eu sou. Se mesmo eu estando na igreja, se estou em Cristo. Ou se os meus pecados, meus delitos, minhas iniquidades têm me matado e me levado para longe de Cristo. A segunda aplicação, irmãos, você precisa olhar para dentro do seu lar, olhar para a sua família, para a sua esposa, para os seus filhos, para o seu trabalho, para a sua empresa. E você pensar onde você precisa ser diferente. Onde está a minha prioridade? Seja fiel, irmãos, em qualquer circunstância ou lugar. Mostre sinais de que realmente você tem uma nova vida. Terceira e última aplicação. Se você é salvo, se disponha para o serviço. Faça as boas obras para glorificar o nome de Cristo. Nós temos tantos lugares para trabalhar na igreja, mas tantos, Conexão Kids, adolescentes, jovens principalmente, aconselhamento, evangelismo, mulheres, homens. Precisamos preencher as vagas que existem em nossas igrejas com os verdadeiros cristãos, com aqueles que estão dispostos a servir, que não estão conformados em estar apenas no conforto do banco, mas que quer sair para pregar o evangelho daquele que lhe resgatou de todos os pecados. Então procure um líder, um pastor, disponha a servir, porque existem muitas brechas que precisam ser preenchidas.